Pai seja convosco, amém? Amém. Vamos dar início ao culto nesta noite. De repente a semana passa, né? Parece que foi rapidinho. Eu encerrei o culto aqui, disse amém, e nós estamos aqui de volta. Domingo passado e já estamos de volta, glória a Deus. Nós vamos dar início a esse culto fazendo a leitura do primeiro salmo, salmo número 1. Você que está com essa Bíblia aí na sua mão, o salmo de número 1. O título desse salmo: Os justos e os ímpios. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Vamos fazer uma oração. Vamos falar com o nosso Deus. Fecha teus olhos. Agradece a Deus pela tua vida, né? Agradece a Deus, não importa se você, vamos dizer assim, não teve aquele momento tão esperado, né? Uma bênção, alguma coisa assim, mas agradece a Deus, porque essa bênção com certeza vai chegar, em nome de Jesus. Grande Deus e eterno Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por estarmos reunidos novamente aqui na tua casa, na tua presença. Pai, estamos aqui, Deus, porque nós viemos buscar, Senhor Deus, esse alimento para a nossa alma, que é a tua palavra. Queremos ouvir, Deus, o Senhor falando aos nossos corações nessa noite. O nosso coração, Deus, está aberto para a tua palavra, Senhor. E nos ensina, Deus, a colocarmos em prática a tua palavra, Deus. Porque para que venha ter, Deus, na nossa vida, essa palavra venha se cumprir na nossa vida. Se nós a ouvirmos e a praticarmos, com certeza, Deus, nós vamos ser abençoados. Deus, recebe a oração de cada pessoa que está fazendo nesse momento, aqui neste lugar, neste local de culto. Deus, que o Senhor esteja colhendo essas orações, que o Senhor esteja, Deus, abençoando essas vidas, fortalecendo, Senhor Deus, colocando no coração de cada um, Senhor, a fé, a persistência, que não venha desistir desse caminho, o caminho de Jesus Cristo, o caminho que leva à vida eterna com Deus. Pai, que se nessa noite o Senhor esteja causando um despertar, Senhor Deus, na vida de cada pessoa, tanto aquelas que estão aqui conosco, como aquelas que estão nos assistindo nesse momento pela internet, que o Senhor esteja causando um mover aqui, abrindo os olhos espirituais, Senhor, que cada pessoa possa entender o tempo que estamos vivendo, que possa fazer essa leitura do tempo, Deus, no sentido de que a tua vinda, Deus, está próxima, que nós possamos ter uma vida, Deus, na tua presença, possamos ter uma vida, Deus, em comunhão contigo, Pai, que nós possamos a cada dia, Deus, eliminar da nossa vida, Deus, o máximo que nós pudermos o pecado, Senhor, porque não há comunhão da luz com as trevas. Deus, abençoa nossas vidas, coloca no coração de cada um, Senhor Deus, essa convicção de que o lugar delas é na tua presença e que nada, nenhum motivo, Deus, venha separá-las de ti, mas que possam permanecer firmes e inabaláveis, Senhor Deus. É o que eu te peço, Senhor. Abençoa, Deus, todas as famílias, Senhor, que estão aqui representadas, que o Senhor esteja visitando nesse momento, aqueles que ficaram em casa, Senhor, salvando, libertando, curando, causando um verdadeiro avivamento. Quebra todas as cadeias de Satanás, que haja libertação em nome de Jesus Cristo. Que assim seja. Amém, Senhor. Amém. Vamos aplaudir o nosso Deus. Aleluia. Vamos cantar então para Ele. Vamos cantar. O nosso Deus, Ele é soberano.
Formando a terra. Vamos cantar essa canção que diz que vem, esta é a hora de adorar o nosso Deus. Não é amanhã, nem é depois, é agora. Vem, esta é a hora. Vem, assim como estás para
Vamos cantar aquela canção de agradecimento. Amém. Assim, clamando ar. Pelo sol da manhã, obrigado, Jesus, pelo dia que nasce, pelo pão que está ao meu lado. Vamos agradecer o Senhor. Amém, glória a Deus. Agora que você já preparou esse seu coração, né, com as canções, nós vamos receber o pastor Buza, que vai trazer a palavra de Deus aos nossos corações. Amém? Amém. Vamos aplaudir Jesus, amém? Amém. Povo de Deus, boa noite. Boa noite. Paz seja convosco. Amém. Nós vamos, neste momento, meditar na palavra do nosso Deus. Eu peço que você abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo 27. Nós vamos ler o versículo 46, que diz o seguinte: E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos pela leitura da tua santa palavra, e agora que iremos meditar nela, te pedimos, fala, Senhor, aos nossos corações, em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Eu gostaria de ter a sua atenção nessa noite para a meditação na palavra do nosso Deus.
E eu quero meditar com vocês a respeito do único momento em que Jesus ele se sentiu só, em que ele se sentiu desamparado pelo Pai. Nesse momento, ele sentiu como sente um pecador. Foi o único momento da vida de Jesus em que ele teve esse sentimento, essa sensação. Ele pensou assim, que foi exatamente nesse momento aqui, quando ele estava lá naquela cruz, lá no Calvário. Ele estava dando os últimos suspiros, né? E ele de repente ergue a voz e ele diz ali na cruz, ele diz, Eli, Eli, lama sabachthani, que significa, Deus meu, por que me desamparaste? Porque esse era o sentimento que ele estava tendo ali, naquela cruz, naquele momento. Eu vou explicar para você o que estava acontecendo aqui. Preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. O que estava acontecendo era que, quando Jesus ele estava lá na cruz, ele não estava lá por causa dos pecados dele, mas ele estava lá por causa dos nossos pecados. E eu quero dizer para você, os nossos pecados, ou o pecado de um modo geral, o que o pecado faz? O pecado, ele causa a separação entre o homem e Deus. Você quer ficar separado de Deus? É só pecado. É só escolher o caminho do pecado. E você fica completamente separado de Deus. Jesus, ele nunca pecou. Quero dizer para você, Jesus foi santo. Ele era homem, sujeito às mesmas tentações e às mesmas provações que nós. Ele teve, inclusive, enquanto viveu aqui neste mundo, as oportunidades de pecar, mas ele não pecou, não. Ele poderia ter pecado, mas não pecou. Ele foi um homem absolutamente santo. Ele, como o segundo Adão, ele foi diferente do primeiro Adão. Porque o primeiro Adão pecou. O primeiro Adão, quando ele teve que escolher entre ficar na presença de Deus e sair dela, entre perder a presença de Deus e desobedecer a Deus, ele preferiu perder a presença de Deus e desobedecer. Mas o segundo Adão, que é Jesus Cristo, esse não pecou. E eu digo para você, ele teve as mesmas oportunidades que todo ser humano tem para pecar, mas ele fez uma opção por ele. Você lembra que Jesus ele foi tentado lá no deserto, que o diabo apareceu para ele lá, quando ele estava, inclusive, se consagrando, hein? Jesus foi para o deserto, levado pelo Espírito Santo de Deus, para se consagrar. Ele esteve lá no deserto, jejuando, durante 40 dias. E quando completaram-se os 40 dias de jejum, o diabo apareceu para ele lá. E o diabo apareceu lá para Jesus para tentar seduzi-lo ao pecado, para tentar afastá-lo do Pai, afastá-lo de Deus. E ele tentou fortemente. Mas eu quero dizer para você que nas 3 tentativas do diabo para derrubar Jesus, para levá-lo ao pecado, para afastá-lo de Deus, para fazer com que ele perdesse a presença de Deus na sua vida, o diabo fracassou, porque Jesus foi diferente de Adão. Quando a serpente lá, o diabo, ofereceu para Eva
aquele fruto proibido e disse para ela assim: olha, se você comer desse fruto aqui, você vai ser como Deus, você vai conhecer o bem e o mal, você vai ser poderosa, isso aqui é maravilhoso. Deus mentiu quando ele disse que se vocês comessem desse fruto aqui, vocês iriam morrer. E ela acreditou na palavra do diabo e desobedeceu a Deus e comeu do fruto proibido. E o que é pior, ela levou para o marido. E ele, que também poderia dizer: não, eu não vou comer, porque Deus disse para não comer. Eu não vou pecar, porque Deus disse para não pecar. Mas não, foi facinho. Eu vejo que as pessoas, muitas vezes, elas caem facilmente. Não precisa muito esforço, não. Não precisa de nem muita tentação, nem muita provação. Não é? Basta um convite, um oferecimento, e elas caem, como aconteceu lá com o Adão. Mas Jesus não. O diabo aparece lá para Jesus, manda ele transformar as pedras em pães, para ele matar a fome. Jesus poderia ter feito isso, mas ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O diabo levou Jesus a um lugar alto, onde ele mostrou para Jesus todos os reinos do mundo. E ele disse: olha, tudo isso aí eu te darei, se prostrado me adorares. Jesus disse: não. Ele diz: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Mandou o diabo embora. O diabo levou Jesus lá para o pináculo do templo e mostrou para ele o pináculo do templo era um lugar alto. E o diabo disse para Jesus aqui: te joga lá embaixo, mostra que tu és o Filho de Deus. Está escrito que aos teus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem. E veja que o diabo ele atacou no orgulho lá. Ele queria mexer no orgulho de Jesus, né? Tu és mesmo o Filho de Deus, então manda que essas pedras se transformem em pães, se tu és o Filho de Deus. Como se Jesus precisasse provar que era Filho de Deus, como se Jesus tivesse dúvida de quem ele fosse. O diabo oferece para Jesus a glória que existe no mundo. Jesus é Senhor de toda a terra e de todo o mundo. Mas o diabo quis enganá-lo, né? Quis mexer com a exaltação lá no coração de Jesus. Mas Jesus não se deixou cair. Não, eu não vou te adorar, eu não vou me prostrar diante de você. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. E quando o diabo manda que ele se jogue lá de cima do pináculo do templo, imagina se Jesus se joga, ele ia morrer, ele ia se suicidar. Mas Jesus não fez isso e expulsou o Satanás também. Então Jesus, ele em momento algum, durante toda a sua vida, ele foi bebê, ele foi criança, né? Ele foi adolescente e ele foi jovem. Aos 30 anos, ele começou o seu ministério. O ministério de Jesus durou 33 anos e meio. Quer dizer, 3 anos e meio, aliás. Mas ele começou aos 30 anos. Então, ele viveu aqui na terra como um homem, igual a mim, igual a você, por 33 anos e meio. Nesse tempo todo que ele viveu aqui, como criança, como jovem, como adolescente, como adulto, né? Quando ele chega lá aos 30, ele teve a oportunidade de pecar. Ele foi tentado.
ele foi provado nas várias áreas que nós todos somos. Tudo que você possa imaginar que Jesus pudesse ser tentado, ele foi. Mas ele não cedeu. Ele não caiu na tentação. Ele não pecou. Agora, preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. Mas, no entanto, quando Jesus estava lá naquela cruz, quando ele estava lá agonizando, morrendo ali naquela cruz, lá na cruz, ele foi visto por Deus como um pecador. Porque ali na cruz, Jesus estava levando sobre si os meus pecados, e os teus pecados, e os pecados da humanidade inteira. Então eram os nossos pecados que estavam lá sobre ele. Você lembra como eles faziam quando a pessoa pecava lá no Velho Testamento? Que elas levavam o cordeiro até o sacerdote, e aí colocavam a mão sobre a cabeça do cordeiro, confessavam os seus pecados, e aí o pecado passava para o cordeiro. Era como se o cordeiro tivesse pecado. E aí o que eles faziam? Eles cortavam a garganta do cordeiro, e o cordeiro sangrava até a morte. E eu quero dizer para você, ali na cruz, era isto que Jesus estava fazendo. Ele estava sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então os meus pecados, você aí que está me vendo, me ouvindo, os teus pecados, os pecados que você já cometeu durante toda a sua vida e até aqueles que você ainda vai cometer, todos esses pecados, eles estavam lá, sobre Jesus. Ele tomou como se fosse dele. E aí, então, nesse momento aí, ele sentiu-se como um pecador. É o que o pecador sente, foi o que Jesus sentiu lá naquela cruz. E é aqui que eu quero falar ao seu coração. Quero dizer a você que me ouve em qualquer lugar. Preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. Você sabia que é possível perder a sintonia com Deus? Que é possível perder a comunhão com Deus? Que é possível perder a presença de Deus na vida da gente? Eu digo mais, preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. A pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa é ela perder a presença de Deus na sua vida. Olha, Adão e Eva, quando eles estavam lá no jardim do Éden, antes de cometerem um pecado, eles não precisavam nem usar roupas. Por que eles não precisavam usar roupas? Porque eles estavam vestidos da glória de Deus. Eles estavam vestidos da presença de Deus na vida deles. Eles tinham uma comunhão com Deus tão tremenda que Deus os visitava ao amanhecer e ao anoitecer. Eles tinham um relacionamento com Deus, de falar com Deus face a face, assim como eu estou falando face a face com você, com vocês que estão aqui nessa noite. Eles tinham esse privilégio. Mas quando eles pecaram, o que aconteceu? Foi-se a glória do Senhor. A presença de Deus que estava na vida deles desapareceu. A glória de Deus que estava sobre eles sumiu. E eles se viram nus. E eles tentaram resolver o problema com folhas, mas não deu certo. As folhas foram insuficientes para cobrir a nudez deles. O pecado deles era evidente, assim como é o pecado de todos nós. Você sabia que o seu pecado, a sua vida sem Deus,
a sua vida errada, ela fica evidente, ela fica visível a olhos nus. Você sabia que quando a gente peca, é como se a gente ficasse completamente sem roupa diante de Deus? E não tem como esconder essa nudez. Deus falou com Adão e Deus perguntou para Adão assim: Adão, você pecou? Adão, você fez aquilo que eu disse que não era para você fazer? E o Adão, todo nervoso, ele disse assim: a mulher que o Senhor me deu, ela me convenceu e eu pequei. Ele quis jogar a culpa dele em cima da mulher dele, né? Só que nessa questão de pecado, preste bem atenção aqui, ó. O pecado, ele é individual. Ele é pessoal em particular. Mesmo que você peque junto com a outra pessoa, você é 100% culpado do seu pecado. E para você alcançar diante de Deus a misericórdia e o perdão, você tem que se arrepender. E você tem que confessar o seu pecado. Você tem que assumir a sua culpa, sem nenhuma justificativa, sem acusar nenhum outro, porque você é 100% pecador. Pecado é 100% seu. E eles perderam a glória de Deus. Foi terrível, foi terrível. Eu imagino de alguém que está vestido da glória de Deus, de repente se vê completamente nu, sem a glória de Deus. Mas Jesus não. Jesus, ele não se despiu, ele não pecou, mas ele tomou sobre si os nossos pecados, as nossas culpas. E ali naquela cruz, nesse momento, ele se sentiu assim, como se ele tivesse pecado, né? Como se aquilo que eu fiz, ele tivesse feito. Como aquilo que você fez, ele tivesse feito. Como se ele fosse o culpado dos nossos erros, das nossas desobediências, das nossas maldades, dos nossos caminhos errados, dos nossos pecados. Ele não é culpado. Mas lá na cruz ele assumiu a nossa culpa. Ele foi culpado pela nossa mentira, pela nossa imoralidade, pelo nosso orgulho, pelo nosso ódio, por tudo aquilo de errado que a gente fez, tem feito e ainda fará durante a nossa vida. E eu quero nessa noite fazer uma reflexão com vocês, meus amigos. E eu quero dizer para vocês, horrível coisa é a gente perder essa graça, essa comunhão com Deus. Coisa maravilhosa é a gente estar na presença do Senhor, andando em comunhão com Ele. Mesmo que a gente passe por tribulações, por necessidade, por crises, por dificuldades, quando a gente está na presença de Deus, a gente é feliz a si mesmo, né? Eu quero dizer para você, horrível coisa é alguém perder a presença de Deus. E eu lembro aqui, e quero compartilhar com vocês, um pouco da história de Davi. Lembra de Davi? O homem segundo o coração de Deus? Pois esse homem, segundo o coração de Deus, houve um momento em que ele perdeu essa graça. Houve um momento em que ele perdeu essa comunhão. Houve um momento em que ele caiu em pecado. E eu volto a dizer, o pecado é coisa terrível. E quais foram os pecados de Davi? Ele cometeu 2 pecados horríveis. Na verdade, pecado não tem tamanho. Todo pecado é pecado. E diante de Deus, tanto faz matar
ou odiar é a mesma coisa. E Davi, ele cometeu dois pecados horríveis. Ele cometeu o pecado de adultério, ele tomou uma mulher chamada Betseba por mulher, mesmo ela sendo casada, mesmo ele sendo casado com várias esposas, inclusive. E ele a possuiu a si mesmo, e depois ele tramou a morte. Então aqui ele comete o seu segundo pecado. Ele tramou a morte do marido daquela mulher, para poder ficar com ela. Então ele cometeu aí o pecado do assassinato e o pecado do adultério. Foi horrível. Esse período da vida de Davi foi terrível. Não foram só esses os pecados que ele cometeu durante a sua vida. Ele cometeu outros pecados também. Mas os que mais marcaram foram esses dois pecados aí que ele cometeu. E a consequência disso, que é o que eu quero chamar a sua atenção aqui nessa noite. Olha, Davi era acostumado a conduzir o povo em procissão. Ele ia na frente do povo, na procissão, cantando e louvando a Deus. Davi era músico, como vocês sabem, ele tocava. E as músicas que ele tocava não era a música popular, era música para Deus. Veja aí os salmos, a maioria dos salmos foram escritos por ele. Então, ele conduzia o louvor no culto, na adoração. Davi amava a Deus, Davi servia a Deus, Davi era servo do Senhor, tanto que Deus disse que ele era um homem segundo o seu coração. Mas note, quando ele pecou, quando ele perdeu a comunhão com Deus, ele se tornou um homem triste. Ele deixou de cantar. Ele não conduzia mais o povo em adoração a Deus e nem em procissão. Ele chega a dizer que ele perdeu a alegria da salvação. E ele conta, ele diz o seguinte, que enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. O Davi emagreceu, ele ficou pele e osso, ele ficou doente, muito doente, em consequência do seu pecado, ou dos seus pecados. Eu quero dizer para você, ele chega a dizer que ele chorava a noite inteira, e que as suas lágrimas inundavam o seu leito. Só para a gente ter uma ideia da imensidão dessa angústia e desse sofrimento que ele sentiu quando ele se sentiu separado de Deus, quando ele perdeu a glória de Deus na sua vida. E leia o Salmo 51, que é o momento quando ele pede perdão a Deus. E nesse momento, quando ele faz o perdão a Deus, ele pede o perdão a Deus, ele chega a dizer para Deus que se Deus o perdoasse, que se Deus o limpasse das suas maldades, lavasse os seus crimes de sangue, que se Deus restaurasse a alegria da salvação no seu coração, que se Deus restaurasse a sua comunhão com Ele, ele ia voltar a conduzir o povo em procissão. Ele ia pregar a palavra de Deus aos homens. Ele iria servi-lo com toda a alegria, com todo o entusiasmo que ele servia antes. Então ele sentiu na pele o que é estar separado
de Deus. E eu então falo ao seu coração, meu amigo, meu irmão, não permita que isso aconteça na sua vida. É muito fácil isso acontecer, hein? É muito difícil reverter esse acontecimento. Mas é fácil acontecer, mas mesmo que tenha acontecido, apesar de difícil, é possível reverter, sim. Então, a mensagem que eu quero deixar aqui no seu coração é que horrível coisa é alguém perder a comunhão com Deus, a graça de Deus, a presença de Deus na sua vida. Que a pessoa ela sente isso quando ela peca, como aconteceu com Adão e Eva, como aconteceu com Davi. E Jesus, lá na cruz, ele teve essa sensação, não que ele tivesse pecado, mas por causa dos nossos pecados que estavam sobre ele, e naquele momento ele se sentiu só e desamparado. Então, horrível coisa é estar separado de Deus por causa do pecado. E Jesus derramou seu sangue ali naquela cruz, justamente para que os nossos pecados, por mais horríveis que eles sejam, por mais terríveis que eles sejam, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Quero dizer para você, você que já caiu, você que está separado de Deus, se arrependa e volte para Deus. Ainda que os teus pecados sejam vermelhos como a escarlate, vermelhos como o carmesim, eles se tornarão brancos como a neve, brancos como a lã. É a palavra de Deus. E é o chamado de Deus para a sua vida. Vamos permanecer firmes, inabaláveis na presença de Deus. Vamos viver uma vida de comunhão com Deus, mesmo nas dificuldades, mesmo nos problemas, mesmo nas lutas. Permaneçamos fiéis diante do Senhor. Permaneça na presença de Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão. E eu quero orar nesse momento por você, por vocês todos que estão aqui, e que você possa nunca perder a presença de Deus na sua vida. E se você já perdeu, que você possa nessa noite, nesse momento, reconquistar essa graça, essa glória, essa presença gloriosa do Senhor Jesus na sua vida. Vamos orar. Vamos ficar todos de pés. Vamos falar com Deus. Fale com Deus agora você. Você que está aqui, você que me ouve aí em qualquer lugar, fale com Deus agora. Faça uma reflexão. Será que você já perdeu a comunhão, já perdeu a graça, já perdeu? Você tem deixado que o pecado entrasse na sua vida e o seu relacionamento com Deus foi ferido, foi quebrado? Você está em pecado, distante de Deus? Peça perdão, se arrependa e restaure a sua comunhão com Deus nessa noite. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos pela tua palavra que nos foi transmitida nessa noite. Nós compreendemos, ó Deus, que a melhor coisa para a nossa vida é estarmos em comunhão contigo, é estarmos vivendo em santidade diante de ti, é estarmos andando nos teus caminhos. Pois eu te peço, Deus, que o Senhor esteja abençoando todas estas pessoas que estão aqui presencialmente e aquelas que nos assistem pela televisão, que possam permanecer em harmonia e em comunhão contigo, que possam vencer suas tentações, suas fraquezas e possam permanecer de pé diante de ti. Deus, aqueles que já caíram, eu te peço que neste momento esta pessoa seja erguida por ti, que ela se levante, que ela volte para a tua santa presença. Ó Deus Todo-Poderoso,
Restaura, Senhor, a vida de comunhão, de fé e de harmonia contigo, de todos nós que estamos aqui nessa noite, daqueles que nos assistem através da TV, através da internet. Pai, que nós possamos estar em plena harmonia contigo e jamais vivermos essa sensação de estarmos separados de ti, desamparados de ti, longe de ti. Ó Deus, é o que eu te peço nesta hora, em nome de Jesus, que assim seja. Amém. 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 Vamos dar uma salva de palmas. Deus abençoe vocês e eu passo a palavra para o pastor. Amém, glória a Deus. Vamos, nesse momento, ofertar a casa de Deus com amor, com alegria no seu coração, né? Uma forma de gratidão a Deus por tudo que Deus tem feito. Às vezes as pessoas elas não encontram motivo de contribuir com a obra de Deus, né? Ficam procurando desculpas para não fazer isto, mas só em pensar, né, o que Deus tem feito por nós. Será que eu não sinto o meu coração tão grato a ponto de ajudar a obra dele, né? Vamos orar. Apresenta a Deus agora a tua oferta, o dízimo, e vamos apresentar ao nosso Deus pedindo a sua bênção. Aleluia. Grande Deus e eterno Pai, obrigado, Jesus, pela vida de cada irmão que se encontra aqui nessa noite. Deus, eu te apresento a vida deles, que o Senhor esteja abençoando, Deus, a sua vida, o seu trabalho, a sua vida financeira. Repreende, Senhor Deus, todo o ataque do inimigo contra as finanças. Que cada um, Deus, venha ter suas finanças ali protegidas do ataque do inimigo, de Satanás, mas que tenha a tua bênção, Pai, para que esse dinheiro que chegou na mão, Deus, dos teus filhos, ele venha se multiplicar, Senhor. Que venha, Deus, ser o suficiente para que venham se manter, meu Deus, que nada venha faltar, porque a tua bênção é aquela bênção de multiplicação, de prosperidade. Assim como o Senhor multiplicou aqueles pães, aqueles peixes e alimentou uma multidão, mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, e ainda sobrou. Pai, é essa bênção de prosperidade que nós queremos em nossas vidas, Senhor, de multiplicação. Libera sobre a tua igreja, Senhor, sobre a vida dos teus filhos. Deus, é o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém, Jesus. Se você vai passar aí, a Sofia vai passar aí, você tiver sua oferta, coloque aí na sala. Eu quero agradecer a presença de todos. Não tem um aqui. Cadê o... Tem aqui. Você que está nos assistindo longe, né? Aí na sua casa, você também pode contribuir com esse ministério. A chave do Pix é 92984429125. Vou repetir. 92, que é o código aqui do Amazonas. Aí o número é 984429125. Você também pode contribuir com esse ministério. Que Deus abençoe.